você vai aprender a diferenciar, você vai aprender a distinguir a diferença entre os adivinhos, que embora digam possuir o dom da revelação, buscam prever o futuro através de práticas ocultistas que contrariam o evangelho do nosso Senhor Jesus. Nessa noite, você vai entender que enquanto há esses adivinhos, existe também a verdadeira profecia, cuja mensagem é inspirada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, através da sua vontade, cumpra-se o propósito de salvação em cada ser humano. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, adivinhação, a abominação aos olhos de Deus. Como diria o Cid Moreira se estivesse aqui na terra, né, gente? É coisa muito séria, a gente vai tentar ser o mais leve possível. Eu vou ter que ministrar toque de caixa, porque é muito conteúdo, e eu preciso deixar para vocês tudo aquilo que Deus me falou. Lembrando, você que tem acessado aos nossos vídeos, assistido aos nossos vídeos e visitado o nosso canal, mas não tem se inscrito, entra lá, clica, deixa o teu joinha, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos. Você vai estar ajudando o nosso ministério imensamente. Você não tem ideia o quanto nós precisamos disso, para que nós ativemos os algoritmos e possamos criar um espaço maior, uma visualização maior, ter mais visibilidade no YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas nesse momento em que é tão necessária a pregação do verdadeiro, genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje você vai entender esse mistério, irmãos, que muitas vezes se vê em igreja ou em práticas religiosas de outros dogmas. Você está falando com alguém que mexeu com muitas religiões afro, Umbanda, Quimbanda, Nação, fui espírita kardecista, conheci a magia negra e tantas outras práticas religiosas, onde a adivinhação era uma prática muito comum, onde a gente podia até ver coisas na nossa frente que se materializavam, linha cigana, coisas tremendas, que realmente você vai discernir essa noite como é que esses fenômenos acontecem. E eu estou revestido da armadura do Senhor, irmãos. Estou embaixo de oração, de concordância dos irmãos do cordão, porque eu vou botar a mão em vespeiro essa noite, mas é necessário, porque Deus não me levantou para covarde não, irmão. Deus me levantou para ser verdadeiramente atalaia nessa última hora, para que a tua vida seja transformada e nós juntos possamos desfrutar da eternidade no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 8, versos 19 e 20, 700 anos antes de Jesus Cristo, o seguinte texto: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos, que embora digam ser adivinhos, médiuns, na verdade são feiticeiros, são bruxos, clarividentes, que consultam mortos em favor dos vivos, quando na verdade morto não pode falar, né, irmão? Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, fazendo apenas um parêntese, a gente sabe que a própria palavra nos fala que os mortos não sabem nada. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não têm a mínima percepção. Portanto, quem responde de lá para cá não é morto, não é o falecido, mas são demônios que se disfarçam de mortos para poder ludibriar o povo de Deus. Durante a ministração de hoje você vai entender esse mistério. Então nesse texto de Isaías, ele continua: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que falam muito baixinho, falam sussurrando. E essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam bem assim, vocês que conhecem o evangelho, vocês que sabem que só Jesus é o Senhor, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns, feiticeiros, bruxos dizem não tem nenhum valor. Jesus, em nenhum momento ele falou de religião. Você pode ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em nenhum momento ele foi alguém que discriminou as crenças, pois ele sempre amou o pecador, mas abominava o pecado. E é nessa direção que a gente ministra o evangelho essa noite, mostrando como exemplos, dentro de contextos diferentes na Bíblia, em vários momentos Jesus teve encontro com pessoas que professavam fés diferentes, como o centurião romano, a mulher samaritana, a mulher sírio-fenícia, elogiando a fé e a compaixão dessas pessoas, sem depreciar ou julgar as suas crenças. Portanto, nunca coloque o foco, quando você que já tem essa revelação do evangelho, não confronte a fé alheia, porque você não sabe o que é, irmão, essa blindagem visual, espiritual, que o inimigo das nossas almas coloca na gente, porque eu também já fui cego espiritual. Então é necessário que o Senhor Jesus Cristo entre nesses corações, para que o Espírito Santo
faça morada e através da sua manifestação a compreensão se dilate e essas pessoas passam a compreender, a discernir o mundo espiritual como ele é. E a adivinhação, seja ela qual for a sua forma, ela de qualquer forma ela é abominável aos olhos de Deus. É importante que nós registremos isso. O Senhor proíbe que haja entre o seu povo adivinhadores, feiticeiros, pessoas que façam presságios, que pratiquem magia e que façam encantamentos, consultem mortos, seja na quiromancia também, que é leitura de mão, ou cartomancia. Eu pratiquei muito tudo isso, irmãos. Horóscopo, nossa, adorava dizer que sou de leão, irmão. E depois que eu me converti a Jesus, realmente eu só sirvo o leão de Judá, o leão que vai voltar para arrebatar a sua igreja. E você tem que ter essa revelação, essa compreensão, esse discernimento, para que essas práticas ou semelhantes a essas deixem de fazer parte da tua vida. Mas existem crentes que são teimosos. Existem aqueles que já levantaram a mão em lugares religiosos, em templos, aceitaram, confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda tem aquela pseudo-compreensão e ficam dividindo espaço com Jesus e o santinho, com Jesus e o caboclo, com Jesus, a respectiva entidade a qual era devota a sua fé, não entendendo que tudo isso é abominação aos olhos de Deus. E Paulo, o apóstolo, na carta aos Romanos, ele registrou isso no capítulo 2, versos de 3 a 5. Mas você, que faz as mesmas coisas que você condena nos outros, aquele que fica pregando, como a gente fala na gíria, moral de cueca, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E as pessoas vão vivendo os seus dilemas, vão seguindo os seus caminhos, fazendo parecer que o que você faz é certo, quando você mesmo disse que era errado. E essas práticas, por serem abominação aos olhos de Deus, vai trazer retaliação à tua vida e à vida daqueles os quais você tem distorcido as escrituras. Será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Meu irmão, minha amada irmã, você está chamando juízo se você ainda tem essas práticas, especialmente você que já confessou no teu coração Jesus como teu único Senhor, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele é zeloso, ou também chamado de ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. A hora que você for abençoado ou abençoada, ele não vai permitir que essa bênção seja dividida ou compartilhada com nenhum outro espírito, pois ele é o Criador de todas as coisas. Nunca duvide disso. Portanto, pare com essas práticas. Deus manda falar para alguém aqui essa noite. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 47, versículos de 13 a 15, o texto nos diz que apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Aqui Deus usando a vida do profeta Isaías, falando da Babilônia, que era aquele reino que parecia indestrutível, indissolúvel, e Deus fez com que a Babilônia caísse. E a Babilônia representa hoje o mundo, a Babilônia representa hoje o pecado praticado pela humanidade. Por isso que ela é uma palavra contextualizada nesse tempo, em 2025, ainda que tenha sido escrita mais de 700 anos atrás. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas, a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você, pois eles são como palha, o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem pertinho dele, tipo lareira. É o texto, irmão, não estou inventando nada. Está escrito, examine as escrituras. É isso que acontecerá com seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles, nenhum desses conselheiros, nenhum desses xamãs poderá te salvar da morte eterna. É muito sério, irmãos. Portanto, não só as práticas ocultistas daqueles que já conhecem a palavra, como daqueles também que não conhecem, toda ação há uma reação, e Deus quer nessa noite abrir os teus olhos espirituais para que você estanque e cesse tudo isso, porque haverá consequências em práticas corruptas, especialmente dentro de ambientes religiosos, comumente chamadas de igrejas evangélicas. Veja o que o profeta Miqueias, contemporâneo inclusive de Isaías, capítulo 3, versos de 5 a 7. Os profetas enganam o povo, esses falsos profetas. Para os que lhes pagam, eles prometem paz. Pagou, tem revelação. Pagou, tem adivinhação. Mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Aqueles que vão lá na hora da oferta, não bota nada dentro do envelope. Você já viu igreja assim, meu irmão? Você já viu algum ministério desse que só sabe pedir? Dá que é bom nada? É disso aqui que o profeta Miqueias falava já há mais de 700 anos. E ainda hoje essas práticas são realizadas. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão. E em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre vocês.
Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha, não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Isso é uma sentença, é uma promessa, porque a palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada. Deus, quando fala sim, é sim. Quando Ele fala não, é não. O que passar disso é de procedência do maligno. Portanto, nunca duvide das Escrituras. Medite sobre cada uma delas. E depois eu fui mais além, irmãos. Eu mergulhei lá em Levítico. Mas, irmão Jário, o que tu quer com Levítico? Era um tempo da lei lá de Moisés, mais de 1400 anos. Mas olha essa palavra, olha esse texto. Eu vou ler 2 capítulos em 3 momentos e ver se não parece evangelho, meus irmãos. Quando diz o texto: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, muito praticado na linha espírita, e dos que adivinham o futuro. E isso é pecado, e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 31. O Levítico mesmo 19, versículo 26, somente a parte B. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Está grifado, irmãos. E depois no capítulo 20, verso 6, se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado. Eu a expulsarei do meio do povo. E há questionamento. Mas por que Deus é tão revoltado com isso? Por que ele fica tão furioso? Como eu disse no começo, quando eu estava lendo Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, a partir do momento que nós procuramos mortos, eu já fiz muito isso no passado, repito aqui, mas graças a Deus que foi lançado no mar do esquecimento. A partir do momento que a gente se arrepende e larga aquela prática, é como uma lavagem com sabão de lavandeira. Aquilo Deus lava, Ele alveja as nossas vestes e ficamos purificados na sua presença. Porque como quem morre não sabe nem que está morto, aquele que responde disfarçado de morto, na verdade é um demônio, é uma potestade. Daqueles milhares, daquelas centenas de milhares que foram expulsas quando Satanás foi expulso lá do meio onde ele morava junto ao Senhor. Ele foi expulso do céu e lançado à terra, junto a centenas de milhares de outros anjos. E esses principados, essas autoridades, esses poderes vieram para a terra e disfarçados de anjos seduziram a humanidade. Isso também é mencionado pelo profeta Zacarias, no capítulo 10, verso 2. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns. Médiuns aqui podem ser também bruxas, feiticeiros, não apenas que têm dons mediúnicos, como espíritas, especialmente na linha de Kardec, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Eu lembro quando católico, irmãos, e aqui vem um testemunho para edificar a tua fé. Temos muitos irmãos católicos que caminham com cordão, irmãs que participam até dos ciclos de oração, mas Deus sempre pede para que nós testemunhemos aquilo que Ele fez conosco, num processo de transformação, dessa metanoia, nesse processo de mudança de mente, aonde Ele realmente fez com que nós abríssemos os nossos olhos espirituais e compreendêssemos essa verdade espiritual. Quando Deus arranca a gente de lá, Ele faz a gente entender práticas que a gente realmente tinha devido a esse vazio, devido a essa ansiedade de querer preencher esse buraco que havia na nossa alma, no nosso espírito. Eu era católico, mas praticava também Umbanda. Daqui a pouquinho o catolicismo e a Umbanda não era suficiente. Eu fui para a nação, fui para o candomblé. Também não tinha, o buraco continua, irmão. É um buraco maior, vai aumentando, porque na verdade aquele espaço foi criado por nosso Senhor para que somente Ele pudesse habitar. E a nossa alma fica com angústia. E muitos dos que realmente não tiveram essa experiência com Deus estão aí perambulando, peregrinando no mundo, presos em drogas, em promiscuidade, em tantas outras coisas, tentando saciar essa ansiedade, esse vazio, esse rombo que tem dentro do peito, quando na verdade ele só pode ser preenchido por um que deixou esse espaço para que em tempo oportuno a sua voz fale alto e cale a boca de todos os demais espíritos, para que somente Ele possa fazer morada. O nome dele é Jesus. Nosso único, exclusivo, eterno Senhor, pastor e salvador de nossas vidas. Não temos mais esse problema, que já era falado também pelo profeta Jeremias, praticamente 600 e tantos anos antes de Cristo, no capítulo 27, 9 e 10. Não deem atenção aos seus profetas, aqueles profetas que tinha naquela época, como os falsos profetas de hoje, nem a qualquer um deles que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Entenda que ainda que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, que foi replicado em Atos 2, 17, Lucas escreveu o que Paulo falou, que diz que o Senhor diz ao seu povo, quando chegasse às vésperas do arrebatamento, Deus ia derramar do seu Espírito sobre todas as pessoas, aonde filhos e filhas anunciariam a mensagem de Deus, moços, jovens, que também têm tido visões.
os velhos teriam sonhos, e isso está acontecendo com a igreja do Senhor nessa época. É Deus tentando se comunicar com a sua igreja. Essa igreja invisível que está totalmente dissociada de placa ou de dogma humano. Essas pessoas cujo coração é sincero na presença de Deus. Deus, vendo essa sinceridade, Ele não está preocupado com a igreja onde tu congrega, com um dogma humano que tu professa, mas com a verdade que habita em teu coração. Portanto, o profeta fala: eles estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua própria terra, da pátria celestial, obviamente é o céu, levados para longe e destruídos, para o abismo, para as trevas exteriores. No primeiro livro de Samuel, eu tive experiência, já contei em várias ministrações, o profeta Samuel, no capítulo 28, verso 7, quando Saul ordenou aos seus oficiais que procurassem uma médium para consultá-lo, quando ele já tinha sido praticamente deserdado por Deus, por não ter cumprido uma vontade soberana do Senhor, em acabar com aqueles amalequitas, e o profeta Samuel chegou até ele e falou: por que tu fizeste isso? Por que tu não obedeceste a Deus quando ele deu ordem para que tu destruísse todos os inimigos? Não, mas eu quis guardar o bezerrinho, quis guardar a vaquinha, eu não queria destruir. Guardei o rei Agag também para poder fazer aliança com ele. Era para matar todos eles. E por causa dessa tua desobediência, por causa dessa tua vontade de querer fazer do teu jeito, Deus te destitui hoje do trono e já levantou outro. Portanto, não adianta mais tu querer procurar espíritos. A feitiçaria, buscar compreensão ou buscar conselhos com o mundo dos mortos, você será na verdade aconselhado por demônios, e isso é a abominação aos olhos de Deus. Tanto que lá no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 23, verso 23, o texto nos diz que a feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Mas o que tem a ver isso comigo? Tu está falando de Israel, dos judeus? Pois é, a nação escolhida por Deus, mas nós fomos enxertados nela. Nós outrora éramos como jambuzeiro bravo, com aquelas figueiras bem bravas, espinhentas. Naquele momento eles achavam que realmente Deus falava através da boca dos profetas, e por isso que Saul se atreveu a procurar um profeta morto, quando na verdade ele caiu em contradição com a lei de Moisés, que não deveria procurar os mortos. Agora todos dirão a respeito deste povo: vejam só o que Deus tem feito. Ou seja, nenhuma força terrena ou nenhuma feitiçaria pode de fato amaldiçoar Israel, pois a bênção de Deus é soberana e inviolável. Uma verdade que foi confirmada naquela época por um profeta chamado Balaão, que foi pago para amaldiçoar aquela gente. Portanto, se tem alguém que pagou feitiçaria, se tem alguém que pagou coisa pesada para ver a tua morte, se tu estás firmado com o mais valente, praga nenhuma chegará à tua casa, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Falo com temor e tremor, porque eu também tive essas práticas. Eu fui um adorador de Satanás sem saber, porque ele se disfarçava, muito bem disfarçado, para que essa verdade não fosse apresentada a mim. Mas quando Deus me separou, eu comecei a ler as Escrituras. Até hoje eu choro, eu me emociono quando vejo essa verdade que estava oculta aos nossos olhos, porque o próprio inimigo tira todo o desejo de a gente ler o livro Bíblia. Por isso que a gente tem prazer em fazer esses vídeos, que é muito mais didático, muito mais lúdico, pedagógico, vai compreender os mistérios de Deus. O profeta Jeremias, novamente, no capítulo 10, de 1 a 5, diz a Escritura: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, ou servos de Deus. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes das nações são inúteis, ou seja, a idolatria. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. O texto de Jeremias chega a ser irônico. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Vocês já viram procissão? Como é que é, né, irmãos? Eu participei de muitas. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Ou seja, dentro de um contexto histórico, esse paganismo, irmão, não é brincadeira não. Mas esse paganismo, olha a raiz histórica do que eles faziam na época. Hoje você só acende vela e incenso. No segundo livro de Reis, no capítulo 17, versículo 17 e 18, eles queimaram os filhos e as filhas com sacrifícios a deus pagãos, consultando médios, bruxos, adivinhos, e só fizeram coisas erradas. Deus denunciando aqui nesse livro que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença. Sabe o que é Deus expulsar da presença dele? É a pessoa de repente não se arrepender do que fez, procurar Deus nas orações e Deus falar espiritualmente: sai da minha presença que eu não quero, estou aqui, eu não vou responder as tuas orações, deixando somente o reino de Judá. O Israel estava condenada já, por isso que eles não se firmavam com Deus, estavam sempre buscando ídolos para poder adorar, e essas práticas trouxeram severas consequências por desobediência.
Vai ouvindo que a tua mente vai se abrir essa noite. Novamente, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22, Samuel respondeu: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Aí ele mesmo responde: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício, as melhores ovelhas. Deus deu uma ordem para que os amalequitas fossem destruídos. Saul optou em dar uma de profeta. Tem gente que está aí dando uma de pastor, dando uma de evangelista, mas não tem chamado para isso, não tem preparação espiritual, não tem posicionamento, reverência e sobretudo a obediência para fazer aquilo que Deus quer que faça. E olha a consequência disso: começam a fazer sacrifícios e vão para monte e se consagram e jejuam e cobram ofertas altíssimas das ovelhas que estão ali sedentas de uma verdade, quando na verdade aquilo tudo não faz parte do projeto de Deus. Porque Deus quer que a obediência prevaleça, a santidade prevaleça, mas esses tais querem glórias a si mesmos e, portanto, acabam chamando juízo, como o próprio rei Saul, como já mencionei, acabou perdendo não só o trono, mas perdendo a vida e a própria salvação, quando o próprio Deus rejeitou a sua presença. Deuteronômio 18, de 9 a 15, um texto escrito por Moisés 1400 anos antes de Cristo, e parece que ele escreveu essa semana. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando para vocês, ou seja, a terra prometida, ficaram 400 anos presos lá no Egito, devido à desobediência, ficaram batendo cabeça no deserto, um deserto que era para atravessar no máximo 40 dias, ficaram 40 anos. Deus fez com que ele andasse em círculo devido à desobediência, irmãos. Então aqui Moisés é muito claro em Deuteronômio quando ele fala que quando eles tomarem posse da terra para onde eles vão, não imitem os costumes nojentos do povo de lá. É o que está escrito na nova versão atualizada. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, como os amorreus faziam para o deus Moloque, queimando-os no altar. As crianças eram queimadas vivas, meu irmão. No altar, esses sacrifícios. Você que acende velhinha e faz rituais, não sabe isso, porque eles não pregam essa verdade. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros. Hoje seria isso aqui intolerância religiosa. O pastor Jairo está sendo intolerante. Não, estou apenas lendo as escrituras. Nem aqueles que fazem despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Você viu que é uma retórica isso aqui hoje? Para você que está buscando morto aí o tempo inteiro para saber a resposta, pensando em estar falando com tua mãe, com teu pai, com a tua avó, com teu filho, é mentira do diabo. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Claro que naquela época Deus, ainda Jesus não tinha encarnado, então Deus dava a ordem através dos seus profetas para que aniquilassem aquele povo, porque era uma nação tão corrompida que não tinha mais jeito, irmãos. É como tu pegar um psicopata hoje, esses serial killer, e você queria pegar um evangelho para um deles, só se realmente o Espírito Santo fizer uma obra milagrosa, porque são pessoas que aos olhos naturais são extremamente corruptíveis. Portanto, em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro, dos que tiram sortes, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, olha que tremendo esse texto, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo e vocês vão lhe obedecer. Ou seja, o povo de Israel solicitou a Deus, irmãos, que não falasse diretamente com eles, porque se eles não tivessem santidade, eles eram fulminados ao se manifestar na presença de Deus. E eles pediram: Senhor, escolhe alguém para falar por nós, porque nós não queremos nem ousar olhar para ti. Era um povo cheio de pecado. E aí Deus foi levantando os profetas. Mas aqui ele fala que sairia alguém parecido com ele. É claro que Deus está falando de Jesus, que mais tarde viria. Mas apesar disso, existem os falsos profetas que buscam ainda honras para si, sem glorificar a Deus. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16, certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ele fazia. Paulo, juntamente com seu pupilo, Silas, estavam pregando o evangelho. E aquela jovem perseguiu Paulo e Silas durante dias, dizendo: eis um servo de Deus que prega a salvação. E ela falava a verdade acerca deles. O que ela falava não era mentira, mas aquilo encheu o saco do apóstolo Paulo a tal ponto dele entender que aquilo ali era uma provocação do próprio demônio, do próprio diabo falando na boca daquela mulher, ainda que fosse verdade o que ela dizia. Portanto, nem tudo que é verdade é de Deus. Deus, ele é a verdade, mas aquele que realmente confessa o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, como Deus, esse sim é luz, é de Deus. O outro lado não confessa. E aqui nesse caso, Paulo, identificando que ela estava sendo usada por demônios e tinham pessoas que rendiam lucros com isso, era escrava e tinha senhores que faturavam alto
porque graças às adivinhações dela, ela trazia muito dinheiro, e isso existe até em igreja hoje, irmãos. Tem ministérios lotados, as pessoas perguntam para mim: Mas pastor, por que tu não tem uma igreja? Porque as pessoas não querem a pregação, elas querem adivinhação. Elas não querem oração, elas querem a bênção, mas não querem um abençoador. Elas não querem mudar de vida, elas querem que Deus mude o seu comportamento e atenda a elas. A oração que elas fazem, embora elas rezem o Pai Nosso, na verdade no coração delas elas rezam assim: Seja feita a minha vontade, Senhor, aí no céu como é aqui na terra. Elas distorcem as escrituras, e Deus não faz pacto com aquilo que não é verdade. Paulo, portanto, expulsou o demônio daquela mulher, e imediatamente ela não conseguia adivinhar mais nada. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15, quando o texto nos diz: isto não é de admirar, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O Mateus 24, para tirar toda dúvida e dizer quem é esse cara: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas. Igrejas que estão aí: venha pra cá, é quarta-feira do milagre, quarta-feira da maravilha. E nós falamos aqui: vem pra cá no cordão, aqui é a quarta-feira da palavra, aqui é a quarta-feira da verdade, aqui é a quarta-feira que Jesus tem a liberdade de falar o que ele quer através da sua palavra, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Portanto, todas essas falsas doutrinas que são denunciadas aqui essa noite não provêm, não têm comunhão, não fazem parte de Deus, mas fazem parte das trevas. E a luz com as trevas é como querer misturar joio com trigo, não tem comunhão. Mateus 12, 38 e 39. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazendo milagre. Que nem quando vão nesses lugares que ficam esperando milagres acontecer. E Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça milagre, mas o milagre que vocês vão ver é do profeta Jonas. É o único sinal que lhe será dado. Jonas, lá no capítulo 1, verso 17, o texto nos diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. O que Jesus queria falar aqui era justamente que o único milagre, o único sinal que eles iam ver, eles que eram conhecedores da Escritura, embora eles não tenham entendido nada, Jesus falou, parecia papo de doido: o sinal que tu vai ver é o do Jonas, tu não vai ter mais sinal, porque ele foi questionado pelos escribas e fariseus por sinais que explicasse aquilo que aconteceu lá no passado, que ele ficou dentro de um peixe 3 dias e 3 noites, e assim foi Jesus. Ele foi crucificado e ficou 3 dias, e ao 3º dia ressuscitou, ele subiu aos céus, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, lá de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos. E aí o profeta Jeremias volta aqui, gritando no meu coração, no capítulo 29, verso 11, quando Deus fala para esses que buscam adivinhações, que buscam querer saber o futuro, que buscam esses falsos profetas, acreditando que ali Deus está presente, porque tem uma placa, igreja tal. Então aqui deve ter Deus, está tudo cheio. Isso aqui é nem barzinho, irmão, no tempo que eu cantava na noite. O bar bombava de gente. Aquelas casas noturnas que estão tudo cheias, é ali que o pessoal quer entrar, chega a fazer fila. Às vezes tinha um barzinho com uma música legal, bem vazio, né? Aquele piano, só aquele violãozinho básico, um ambiente aconchegante. Tinha casas que não cobravam nem consumação, mas ninguém queria. Eles queriam estar naquele burburinho, lotado. Não se está aqui, o povo é assim. Onde tem gente, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, né? Que a voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Parafraseando aquilo que eu fazia na noite, eu vejo essa verdade espiritual aqui, irmãos. Como o próprio Jeremias fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de esperança. Isso é um projeto de Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E depois, mais tarde, no Novo Testamento, quase que replicando esse texto, João, no capítulo 13, verso 7, o próprio Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde, algum dia, você vai entender. Toda essa opressão vivida, toda essa luta que você está passando, pede a Deus paciência, porque os crentes, irmãos, não creem na palavra. Esperei com paciência no Senhor. Não é para mim. Não, essa palavra não é para mim. Elas ficam escolhendo palavra de acordo com as suas concupiscências. Por isso que elas vão nesses lugares esperando ouvir uma adivinhação e não a palavra que Deus tem para elas. Deus quer que nós esperemos com paciência, porque há um tempo determinado para tudo. Há um tempo de a gente ser provado, e nessa provação Deus vai lavando, vai transformando, vai regenerando e vai fazendo com que nós nos aperfeiçoemos. Por isso que é necessário pedir a Deus sabedoria. Como é que eu posso discernir as Escrituras? Como é que eu posso discernir a vontade de Deus? Como é que hoje, antes de sair de casa, como eu aconselho nossos irmãos, não saia de casa sem orar, irmão, porque tu não sabe o que vai acontecer lá fora. Pede para Deus te revestir com a sua armadura, cobrir com o seu sangue, esconder debaixo das suas asas, que Ele abençoe a tua saída, a tua entrada, o teu ir e vir, que Ele acampe os teus anjos ao seu redor e abençoe toda a sua família, toda a sua parentela. Você já sai debaixo de uma proteção, de uma autoridade invisível, porém real. Nós praticamos isso há muito tempo.
há 8 anos, fora do sistema religioso. Próximo dia 26 de dezembro, 8 anos como ministério, fazendo cultos domésticos. E Deus tem se derramado, porque Ele zela pela sua palavra, quando ela é rema, quando ela é verdade. Assim como Tiago no capítulo 1, verso 5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá bondade a todos. E eu encerro essa palavra nessa noite de hoje, essa palavra profética, irmãos, dizendo para vocês que o próprio Jesus Cristo é o Evangelho, é o Espírito da profecia, e quem tem uma aliança com Deus não anda atrás de sinais, ele simplesmente entrega e confia. Aonde o salmista fala no Salmo 37, versos 4 e 5: agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho para Ele, somente a Ele, e o mais Ele fará. Essa foi a profética mensagem que Deus colocou no meu coração nesse primeiro dia do mês de outubro de 2025, na reunião do Cordão.